Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MyCast Podcast com Maíra Mesquita, eu mesma, essa que vos fala. E hoje eu estou com uma convidada muito especial. Olha, vocês não mexem comigo, que hoje eu estou com a minha advogada aqui. Ela que é reconhecida nacionalmente como advogada das mulheres, ela que está sempre trabalhando em defender as mulheres, dando informações jurídicas e trabalhando também essa questão do empoderamento feminino. E ela que é uma mulher muito poderosa, é mãe, é escritora, é palestrante. Então hoje o episódio está muito bacana. Eu estou com ela, doutora Ana Paula Guzmão, bem-vinda, tô muito feliz obrigada. Que você aceitou. Um prazer é meu, você pode ter certeza. Ai, que bom. E olha, eu tenho certeza que hoje nós vamos esclarecer muitas dúvidas, né, doutora? Porque são coisas que mexem com o nosso dia a dia, né? Essa questão de pensão, divórcio, enfim, é o direito da família, né, que você atua. Exatamente, eu costumo dizer que a informação é a maior arma que uma mulher pode ter. Né? Porque através da informação é que você consegue ir atrás dos seus direitos. Quando você não sabe sequer que você tem direito, você fica ali inerte, né? E você deixa de alcançar aí vários objetivos, você deixa de estar proporcionando ao seu filho um direito que ele tem. É verdade. E a gente vive tão automático, né? Ah, isso não vai dar certo, isso não vai, mas nós Exatamente. temos direitos que nos resguardam, Exatamente. né? E eu quero saber um pouquinho de você, porque eu já fiz faculdade de Direito há alguns semestres e eu sou uma pessoa que, se alguém brigar comigo, se eu for numa audiência, eu vou sair chorando de lá. Então tem que ser uma mulher forte. E me conta como que foi essa escolha pelo direito de defender essas causas das famílias e das mulheres. Então, na verdade, eu costumo dizer que eu fui escolhida. Muita gente vai lembrar da época do Facebook, que tinha um grupo das Palitas, que era o grupo maior, né, o maior grupo de mulheres do Brasil. E uma vez uma mulher contou uma história dela, de que ela vinha apanhando do ex, ela começou a apanhar meia-noite, pôde apanhar às 7 horas da manhã. E pediu alguma orientação, se tinha algum advogado no grupo que podia dar orientação. E eu, né, lógico, eu sempre sou muito atenta a essas questões de violência doméstica, direito da mulher, e eu fui lá, né, e dei minha opinião para ela, né, dei, na verdade, uma consultoria. Sim. E as administradoras do grupo me chamaram para começar a fazer live. No dia eu nem sabia o que era live, eu falei, o que é live? Não, você vai fazer uma live, me explicou, né, já tem desde 2016, Sim. Que quando era o Facebook estava bombando ainda. E eu comecei a fazer lives informativas, né, com autorização da OAB, explicando sobre pensão, sobre guarda, sobre violência doméstica, sobre divórcio. E eu atingia, assim, quando eu entrava 4.500 pessoas de uma vez. Nossa. Eu atingia um público de mais de 1 milhão de mulheres de todos os estados do país. E aí elas colocaram, né, a advogada das mulheres do Brasil, porque a gente atingia o Brasil todo através dessas lives. Muito importante. Socialmente, né? Foi um trabalho social que eu fiz, assim, que até hoje, além de me render frutos, questão do meu íntimo, eu sou muito feliz por isso. E graças a Deus eu continuo com esse trabalho, né? Hoje a gente não tem mais o Facebook igual tinha antes, mas eu continuo trabalhando e lutando, até porque eu também já fui vítima de violência doméstica, então é uma luta mais, né, bem maior do que só a advogada, que também tem a mulher, a mãe, né, e uma pessoa que já foi vítima, que já sofreu violência doméstica. E você é daqui de Montes Claros mesmo, doutora? Sou daqui de Montes Claros. E sempre teve esse senso de justiça? É de mim, né, assim, na verdade eu fui fazer direito, eu pensava até em ser delegada, mas quando eu passei na prova da OAB, que eu comecei a advogar, eu me descobri. Então, assim, eu acho que eu nasci para ser advogada, tá em mim mesmo. E aí eu falei que você é reconhecida nacionalmente, teve essa questão, nessa história que você falou, que começou no Facebook, com as lives e tudo, e você também escreveu um livro, né? Ah, sim. Então, o livro, ele foi um livro, ele é do Rio de Janeiro, de uma editora Conquista do Rio de Janeiro. Uma das Palitas que trabalhava lá, ela me indicou para falar sobre mulher. Então, dentro do estado de Minas Gerais, eu fui escolhida, né, de operadora de direito, que tinham vários em todos os estados, para falar algum tema de mulher. O título do livro é Encorajem-se com Profissionais do Direito. E aí, então, eu fiz falando da vida da mulher pós-relacionamento abusivo. Porque muita mulher acha que a vida acabou ali, que ela se separar não consegue seguir diante. Então, eu contei praticamente uma história, né, da mulher, desde quando ela começa brincando de boneca, que é ensinada pelos pais de que tem que ser a mulherzinha submissa dentro de casa, até a mulher que deu a volta por cima, que superou a violência doméstica, que se reconstruiu e que hoje tem uma vida livre, principalmente respeitada e sem violência. E aí hoje, agora você falou que é bem defende muito a causa das mulheres e é exclusivamente das mulheres. Na verdade, a advocacia
tem um leque, né? Sim. Por exemplo, eu também sou criminalista. Então, na área criminal, eu defendo muitas pessoas. Porém, o meu trabalho, o meu forte é defender mulheres. A minha rede social, toda voltada para mulher, né? Tudo que eu tenho que fazer de maneira informativa é em defesa das mulheres. Inclusive, o Instagram da doutora vai aparecer aí, muito bacana, muito didático. E eu falo que ela tem uma linguagem muito, assim, simples da gente entender e principalmente da gente despertar para ir atrás dos nossos direitos. Hoje, a maior procura no seu escritório é de violência doméstica ou questão de pensão alimentícia? Hoje, a maior demanda, né, era pensão. Hoje é o divórcio. Olha. Porque nós estamos tendo muito divórcio e as mulheres estão sendo passadas para trás demais. Eu fiz vários vídeos. Toda vez que chega a demanda no meu escritório, que acontece, eu falo: gente, casamento é uma sociedade. Vocês não podem deixar o homem administrar os bens. O homem ter controle e o homem ter os documentos. Porque na hora do divórcio, as mulheres chegam para mim e falam assim: a gente tem uma casa, um sítio, um carro. Você tem documento de quê? De nada. O carro, tudo bem, a gente consegue. Se a casa for escriturada, tudo bem, o que praticamente não acontece, né? A maioria não é escriturada. Então, elas têm direito na prática, né? Na cabeça delas, mas na hora que a gente vai colocar no papel, não tem, porque elas não têm nada que comprova o direito delas. Então, hoje, a minha maior demanda e a minha maior dificuldade é conseguir reverter isso. Entendi. Então é uma causa muito procurada no seu escritório, né? E hoje nós vamos aproveitar, então, para dar informações super relevantes para vocês não serem passadas para trás e também para vocês irem atrás dos seus direitos, tanto como mulher, quanto mãe, né, que vai resguardar o seu filho. E você falou que já passou por essa questão de relacionamento abusivo e hoje muitas mulheres estão em relacionamentos abusivos, né, essa questão do narcisista está muito em alta, enfim, graças a Deus hoje temos acesso à informação. Quais são os tipos de relacionamento abusivo? Porque tem muitas mulheres que elas remetem assim: mas ele não me bate, mas ele me faz o mínimo por mim e acha que tá ótimo, né? Sendo que existem outros tipos de violência. Explica pra gente quais são os tipos de violência que a justiça consegue nos resguardar. Então, eu posto muito isso, porque realmente o pessoal acha que a única violência que existe é a violência física, né? E eu já começo falando, né, da primeira violência, que é a violência física. A violência física é aquela que deixa marcas. Um chute, um empurrão, puxão de cabelo, é aquilo que machuca o seu corpo. Nós temos a violência psicológica, na minha opinião, é a pior, né? Sim. E essa daí vai te machucar na alma. Ela vai te machucar na alma, né? Então, nós temos a violência física, a violência moral, que é essa que entra, a psicológica, a violência sexual, que é aquela em que você não quer praticar um ato sexual com seu companheiro, aquela em que ele te obriga a tomar anticoncepcional ou que ele te fala que você não pode tomar, certo? Que te faz ver coisas no filme pornô, alguma coisa que você não queira ver, tudo dentro da parte sexual. Sim. Tudo que forçar você a fazer é uma violência sexual. Sim. A patrimonial, que é essa que eu acabei de falar, né? Que o homem ele quer subtrair as coisas da mulher, subtrair os direitos, os documentos da mulher. Essa é a patrimonial, certo? Temos a violência patrimonial, que eu já falei, sexual, a física, a psicológica, a patrimonial. Né? Eu acho que eu até repeti ela, inclusive. Então, gente, a violência ela não é só aquela que deixa marcas, a violência que te bate. Né? A gente pode sofrer esses outros tipos de violência e devemos procurar a Delegacia da Mulher. Aqui nós temos a Delegacia da Mulher, no bairro Morada do Sol, e é lá que a gente vai ter todo esse suporte. Então, sofreu algum tipo de violência doméstica, procure a delegacia, eles vão te amparar. Muita gente acha que não, mas eles têm meios para isso. Sim. Existem medidas protetivas para isso. E a gente não pode pagar para ver, né? Falar, ele tá falando, mas ele não faz. Para que você vai esperar? Né? Tem ali, né?
um boletim de ocorrência, uma medida protetiva, que vai te resguardar. Hoje em dia, infelizmente, a gente vê muitos casos de homens que não aceitam relacionamento e não deixam a mulher em paz. Então, aí surgiu uma nova modalidade, que é o stalking, né? Que hoje em dia o pessoal fala que é aquele cara que fica perseguindo e tudo. Explica pro pessoal como é que é essa questão do stalking, que às vezes tem gente que tá sofrendo, né? A mulher sai sozinha e o cara tá em tal lugar, tá meio que perseguindo ela, rondando. Isso também configura uma questão, um crime que ela pode solicitar uma medida protetiva, né? Exatamente. Nós temos algumas medidas protetivas que vai resguardar essa mulher, a integridade física e principalmente a vida, porque nós estamos tendo muito feminicídio. Então, a partir da hora que ela busca ali a proteção do Estado, ela vai conseguir uma medida protetiva, por exemplo, de afastamento do lar, né, quando a pessoa ainda é casada, de afastamento da própria ofendida. Então, o juiz vai estabelecer, por exemplo, 300 metros de distância, porque ele não pode se aproximar. Frequentar os mesmos lugares, que é justamente o que você falou. O homem vê que a mulher está no bar e vai no bar para poder, né, tá ali amedrontando a mulher, porque a presença dele vai inibir ela. Sim. Certo? Temos, no caso de quem tem o porte de arma, pedir, né, o juiz para suspender esse porte de arma até que cesse essa violência, porque tem muita mulher que tá ali com um policial, por exemplo, e que fica naquela, ele tá armado, vai que ele faz alguma coisa. Então, o juiz vai suspender esse porte de arma, né, até que se resolva. Dentre outras, que o juiz vai estabelecer conforme a necessidade. Então, tem mulher que precisa só que o homem não chegue perto dela. Tem outras que vai pedir, por exemplo, para suspender a comunicação. Então, o homem não pode mandar e-mail, não pode ligar, não pode mandar mensagem, nenhum tipo de contato com essa mulher, né? E com as testemunhas e com a família, porque, de certa forma, eu não vou te perturbar, mas eu perturbo sua mãe, vai dar na mesma. É verdade. Vai dar na mesma. Então, assim, é uma lei que precisa ser divulgada e as mulheres precisam ser encorajadas, porque só a partir daí é que a gente vai ver os números diminuírem. É verdade. Eu conheço pessoas que sofreram essa questão de violência psicológica e foram muito bem acolhidas na delegacia da mulher. Inclusive, eles perguntam, você precisa de uma casa temporária, uma coisa, um lar temporário? Exatamente. Então, assim, tem todo uma equipe qualificada que dá todo esse suporte, né, doutora? Sim. Agora, me conta aqui, a sua opinião pessoal, por que você acha que muitas mulheres perdoam esses abusos? Você tem alguma... Você acha que é um... Na verdade, uma pessoa até comentou numa foto não dá minha, pra entender, né? Mas a mulher perdoa. Eu não acredito no perdão da mulher. Eu acredito que tem mulher fraca demais para seguir, né? Assim, o homem vai lá e dá um tapa na mulher. Né? Ela não peitou ele e saiu de casa, não foi porque ela não quis fazer isso, é porque ela realmente não tem força para isso. Na verdade, a violência ela é um ciclo. O homem não começa dando tapa na sua cara. Ele começa te proibindo de ter contato com sua família, vai te enfraquecendo. Te proíbe de ficar usando rede social, vai te enfraquecendo. Aí ele começa a te humilhar ao ponto que você acaba com a sua autoestima. Tira seu brilho, né? Aí vai tirando sua força e vai te colocando cada vez mais vulnerável. No momento em que ele te bate, você já não tem mais um amigo para você desabafar. É verdade. Você não tem mais a casa de sua família para você voltar, porque você acabou brigando e afastando de todo mundo. Então, como é que você chega lá? Você entendeu? E dinheiro, porque a maioria dos abusadores sequer deixam a mulher trabalhar. E muitas que trabalham pegam o pagamento e passa diretamente para o cara. Então, assim, tem mulher fraca demais, humilhada demais, vulnerável demais para abandonar esses homens. Porque o abusador, ele não age, né, assim, pela emoção. Ele age de maneira fria e calculista. Então, eles acabam com a mulher de uma forma que para ela conseguir reerguer é muito difícil. É verdade. Então, como com a mulher que está apanhando o homem, que vive submissa ao homem, vai peitar o homem de uma hora para outra. Então, é difícil. Muita gente acha que é perdão, mas na verdade eu substituo por medo. Elas têm medo. Elas estão totalmente dependentes e cegas. E é o meu trabalho. Sim. É o trabalho que eu tento levar todos os dias. Esse de abrir os olhos. Esse de encorajar, esse de levar na delegacia, esse de acompanhar, esse de pegar um divórcio e falar, bloqueia. Deixa que agora eu resolvo. E você falou essa questão do divórcio. Qual é o primeiro passo para quem quer se divorciar? Porque a pessoa está super infeliz, lá está nessas questões de abusos constantes e ela criou coragem. Qual que é o primeiro passo, assim, para ela Eu oriento buscar uma orientação técnica
Por que uma orientação técnica? A pessoa chega para mim, ela fala assim, eu quero separar, e agora? Ela não sabe nada. E eu vou falar, você pega a documentação toda de todos os bens para primeiro você não ser lesada. Segundo, seus filhos. Você precisa resguardar seus filhos. Por quê? Porque muito homem abusador, e são os casos que chegam a mim, usam os filhos para negociar com a esposa. Nossa. Então, se você pôr na justiça, eu tomo a guarda. Se você pedir pensão, você vai ganhar R$200. E aí, eles conseguem fazer eu não sei se é uma lavagem, o que eles fazem na cabeça das mulheres, que se elas já estão com medo, elas anulam. E aí, nesse tempo, eles conseguem fazer tudo. Eles conseguem vender tudo, eles conseguem passar tudo para a mãe, tudo para o irmão. E aí, quando ela consegue chegar a um advogado, a gente já não tem muito o que fazer. Então, o primeiro passo, procura um técnico, procura um advogado, que é ele que vai cuidar do seu processo, então é ele que vai te dar a orientação do que você deve fazer. Ótimo, entendi. E onde dá a entrada do divórcio? Além pega as orientações e depois para dar a entrada? Sim, onde? Hoje nós temos o PJE, que é o processo judicial eletrônico, e o advogado de dentro do escritório ele consegue entrar, né? Munido da documentação, isso é muito importante dizer. A justiça trabalha com provas, então você tem que dar. Ah, meu filho é filho de fulano, certidão de nascimento com o nome do pai. Eu tô grávida de ciclano, indícios de paternidade para comprovar que ele pode ser o pai. Então, tudo é documento, tudo é prova. Então, leva a prova para o seu advogado. Sim. Seu advogado, com base na prova e com a sua versão, vai montar a sua peça e vai dar a entrada no processo. Ótimo. E quanto tempo dura esse processo, mais ou menos, do divórcio? O divórcio, ele vai depender da demanda, né, da comarca. Então, tem comarca que é mais rápida, tem comarca que é mais demorada. E também até da questão dos próprios clientes. Porque se eles quiserem, por exemplo, na audiência de conciliação, fazer um acordo para o juiz apenas homologar, ele vai encerrar ali. Entendi. Mas se for uma briga, uma discussão muito longa, ele vai só prorrogando, porque as decisões do juiz cabe recurso. Sim. Então, a gente tem prazos e esses prazos a gente pode estar sempre recorrendo. Então, não é nada que eu possa virar e falar assim, dura 1 ano, dura 2 meses. Entendeu? Depende não dá muito. Pra definir, cada caso é um caso, exatamente. Né? E quando, por exemplo, a mulher quer divorciar e o homem não aceita, como é que isso corre na justiça? Essa questão, você falou que tem os recursos, né? Já viram como é que chama? Um conflituoso? Litigioso. Já viram um divórcio litigioso? Sim. Esse que é o caso? Na verdade, e isso é muito importante dizer, né? Que tem muita gente que não sabe, graças a Deus não existe mais aquilo. E se o homem não assinar o divórcio? O divórcio ele é potestativo. Se uma pessoa quer, o juiz vai falar. Tá divorciado. É mesmo? E se for vítima de violência doméstica, pode pedir uma liminar ainda. Olha. Então, assim, não depende do homem querer. O que é que eu falo que vai acabar atrapalhando? É uma questão de partilha de bens, né? Porque aí é o juiz que vai julgar caso as partes não entrem em acordo. É a questão de uma guarda, de um alimento, de uma visita, né? Mas o divórcio em si, ele não depende da outra parte. Se uma parte não quiser, o juiz, ele vai decretar. Entendi. E existe um custo para... Eu estou fazendo tanta pergunta de divórcio, parece que eu estou querendo divorciar. Mas não, gente, não quero casar agora. Existe um custo para quem quer se divorciar? Sim. O advogado, ele segue tabela da OAB, né, do seu estado. Então, lá tem, por exemplo, o divórcio, valor mínimo R$5.000, R$2.000, vai ser de acordo com a tabela. E você pode, quando vai fazer o extrajudicial, que é no cartório, por exemplo, são as taxas do cartório mais o advogado para acompanhar. Não tem como você divorciar sem advogado. Tem que ter o advogado, ainda que seja no cartório. E para que as pessoas que não tenham condições, né, não se desespere, nós temos aí a Defensoria Pública, que vai conseguir atender as pessoas que são pobres. Então, elas podem recorrer à Defensoria Pública, ficar sem o seu direito é que ela não vai. Ah, ótimo. E existe um tempo mínimo para se divorciar? Hoje em dia as pessoas casam muito no calor da emoção, né? Tem uma pessoa que eu conheci que ficou 15 dias casada. Não, existe um tempo mínimo, assim?
casei hoje, daqui uma semana, não era isso que eu queria. Eu posso divorciar ou tem um tempo mínimo? Nós temos, né? Eu postei o caso do divórcio mais rápido que já existiu aqui no Brasil. Né? A mulher casou, na hora de sair, ela, né, acho que enganchou em algum tapete, alguma coisa, e fez que ia cair, o homem chamou ela de burra. Eu vi, você postou mesmo. E aí ela divorciou na mesma hora. Me respeita, não quero mais. Porque antigamente tinha que aguardar a primeira separação judicial, hoje não. Então você está casada, você está apta para divorciar. Olha! Simples assim. Gente, e tá repercutindo, acho que foi até uma cena de novela que imitou a vida real, aquela questão do juiz de paz, você viu que ele pergunta? Que ele pergunta assim, você aceita se casar com fulano? Ela brinca, não, tô brincando sim, você viu? Ah, tá, não, mas isso aí tá na lei, né? A lei fala que você, ao dizer, é um contrato, ao dizer sim, você tem que estar firme do que você quer. Então ali não é o momento de brincar de jeito nenhum. Se você gaguejar, se você demonstrar que pode não ser de livre e espontânea vontade, encerra a sessão. É mesmo? Até se eu gaguejar, tipo assim, Se for alguma gracinha, ou se ele entender que você... Tá insegura, tipo, exatamente, coagida assim, né? Porque a pergunta é clara. É de livre e espontânea vontade? Aí se você... Ai, eu tô você não tem certeza. Eu queria tirar umas fotos apenas aqui de noiva, não sei. Que coisa, né, gente? Todo mundo precisa saber disso, né? Porque tem... que quer viralizar e faz essas brincadeiras, né? E acaba e viralizou mesmo, se né? dando mal. Você viu que apareceu na novela até. Gente, que coisa. Enfim, aí, tendo todo esse processo do divórcio, tem algumas pessoas que podem sofrer, né, um pouco as consequências de uma família separada, que são os filhos. Quais são os direitos dos filhos na questão... O que é uma pensão alimentícia? A pensão alimentícia é uma coisa que tem que ser resolvida quando um casal tem uma criança. Casados ou não, todo pai é obrigado, né, a pagar a pensão alimentícia. E o que é o conceito da pensão alimentícia? Então, na verdade, o divórcio, quando tem filhos menores, ele sequer vai tramitar sem que primeiro resolva a questão dos filhos. Menores de idade, eles são prioridades em qualquer discussão jurídica. Né? O que é o mais importante em qualquer é o bem-estar do filho. Então, a criança ou adolescente menor de 18 anos tem direito à pensão alimentícia. E o que é pensão alimentícia? É uma ajuda, um auxílio de quem não está com a guarda da criança, para que quem esteja com a guarda consiga criar, né? De maneira de conseguindo dar uma qualidade de vida. A pensão alimentícia ela vai abranger alimentos, roupas, sapatos, escola, né? Lazer, saúde. Então, é obrigatório. Quem tem filho tem que criar. Quem tem filho tem que sustentar. E assim, por exemplo, vamos supor que... talvez seja uma pergunta meio boba aqui, mas se o filho mora com o pai, a mãe paga pensão ou... Exatamente. É a mesma coisa, né? Exatamente. Mesma coisa. Entendi. Legal. O genitor que não tem a guarda tem que pagar a pensão para o que tem a guarda. E é possível, vamos supor que a pessoa engravidou, foi uma relação ali, né, relâmpago, engravidou, ela tem direito à pensão enquanto ela está gestante? Exatamente. São os alimentos gravídicos, aquele em que você, comprovando a gravidez e comprovando indícios de paternidade, e aí não é a paternidade, né, porque tem homem que fala só com o DNA, não é assim. Né? A lei está aí justamente para ajudar essa mãe. Sim. Então, uma mulher, quando ela engravida, ela tem despesa com alimentação especial, com exames, com consultas. Sim. Certo? Muitas até com tratamento psicológico. Nossa. Que se abalam muito na gestação, principalmente quando é separado, aguenta muita humilhação. Então, para que não prejudique ainda mais o psicológico, até isso entra. Então, os alimentos gravídicos, eles são devidos a partir da concepção. E você, comprovando a gravidez, comprovando indícios de paternidade, você consegue recorrer à justiça e ter um valor mensal para te ajudar nas despesas. Ótimo. E eu estava até vendo as redes sociais esses dias, viralizou, não sei se você viu a história de uma moça que estava chorando nas redes sociais, que ela estava recebendo apenas 15 mil reais de pensão, você viu? Não sobrou dinheiro para comprar frutas, ele só me mandou 17 mil esse mês. Cara, fez um drama. E assim, tem gente que tem essa crença assim, né? Parece que 30% do que ele ganha e tudo, mas como é calculado esse valor da pensão alimentícia? Então, eu falo que é bem simples, né? Eu explico para meus clientes. Você teve filho com um pai que ganha X,
Você tem que saber que você vai receber uma pensão alimentícia de acordo com a possibilidade econômica desse pai, né? E também de acordo com a necessidade do filho. Por quê? Porque tem necessidades que são presumidas. Uma criança normal tem a despesa com a escola, alimentação, moradia, etc. Uma criança especial, ela tem uma necessidade a mais. Sim. Né? Uma criança, por exemplo, autista, que eu estou trabalhando muito agora, ela tem um acompanhamento com o fonoaudiólogo, né? Requer uma natação, uma coisa diferente, então a necessidade é maior. Então isso aí tudo é levado em consideração. Então você pega o que o pai ganha, né? A possibilidade econômica do pai, com a necessidade do filho, e o juiz vai chegar a um valor justo. Ah, ótimo. Então vai ver também as questões das necessidades da criança, exatamente, né? Exatamente. Não tem ali, 30%, não é assim que funciona. Não é assim que funciona, de acordo com o que o pai ganha e do que a criança precisa. Que a criança pode precisar mais. Entendi. Porque o juiz também leva em consideração que se a mãe é uma mãe saudável, ela também tem as responsabilidades financeiras. Lógico que o pai também tem, né? Lógico. Exatamente. Mas ele também leva em consideração a questão da mãe, né? Mas assim, eu já levo até para um lado pessoal, né? Os pais acham que a escola é R$500, 250 para cada. Mas ele esquece que a criança dorme, ela tem uma cama, ela tem um lar, tem uma luz, ela veste... Tem um sabão em pó, tem um amaciante, tem alguém que lava a roupa, tem uma máquina, tem a luz. Então, assim, a contrapartida da mãe, ela já é muito grande. É demais. Ela é muito grande. A mãe, se você tenta dar o pai para criar um filho e pagar uma babá para ficar tempo integral que a mãe fica por conta de um filho. Ah, meu Deus do céu. Então, assim, se você colocar na balança para analisar o justo que a mãe vê é bem diferente do justo que o pai vê. É verdade. Entendeu? Porque eles pegam valores ali, gastou de natação R$100. Então é 50 pro pai, 50 pra mãe. Mas quem leva? Quem espera? Eu sei disso. Minha realidade é essa. Então assim, por isso que eu acredito que a justiça e os juízes, eles têm que ter essa questão de humanidade, porque é desgastante a mais para a mãe. É verdade. Não, a vida da mãe é doação, né? O trabalho nunca mais é a mesma coisa, o sono nunca mais é a mesma coisa. Lógico que tem casos e casos, tem pais que são maravilhosos e tudo, mas realmente a mãe que está lá o tempo todo. E quando o responsável, o pai, ele deixa de pagar a pensão, o que acontece? Vamos supor que a mãe tem um acordo extrajudicial, não, nós vamos fazer aqui, tal, você me paga tanto, tá tudo ok, só que ele deixa de cumprir com essa parte. O que acontece? Então, quando o acordo, né, isso é muito importante, você só consegue executar uma sentença se você tiver a sentença. Então, se você fez um acordo de boca, infelizmente, judicialmente, você não tem nada. Pode ser, eu já tive caso de uma mãe que fez um contratozinho, colocou no cartório, registrou ela e o pai, e serviu para quê? Me serviu de prova. Para demonstrar que ele tem condições de pagar daquilo ali para mais. Sim. Apenas. Porque, na verdade, o que vale para eu executar é a sentença. Então, o pai que tem obrigação jurídica de pagar uma pensão alimentícia e não pagou ou pagou esse valor de maneira incompleta, ele corre o risco de ser preso. E o que a mãe tem que fazer? Procurar um advogado, procurar a Defensoria Pública para dar entrada no processo de execução de alimentos. Se for os últimos 3 meses, você consegue prender, né? A prisão civil, o rito é de prisão. De 4 meses para trás, o rito é de penhora. Você pede aí a penhora de bens, bloqueio de conta, bloqueio de passaporte, suspensão da carteira de habilitação. Você pede a suspensão da internet, suspensão do telefone, nesse rito de penhora. E já no rito de prisão, a gente pede a prisão civil do pai. Nossa, pois é. Então, seja, paguem a pensão, viu, homens? E quando os avós são obrigados a pagar a pensão? Existe essa história, né? Que caso o pai não tenha condição, os avós que têm que suprir essa obrigação. Quando que acontece isso? Então, a maioria dos casos que a gente tem é de... O pai, né, da criança é menor de idade. Então, ele nem trabalha, ele nem consegue se manter, então você vai recorrer aos pais, né? No caso, os avós. No caso de pai que sumiu, desapareceu. Não tem como você achar o pai de jeito nenhum, já todas as formas que existia, e a criança está desamparada. Então, a gente vai recorrer aos avós, porque essa criança não pode ficar desamparada. Não, é verdade. Então, assim, quando o pai, ele não tem condições nenhuma, e tem que ser provado, porque a obrigação é do pai. Sim, ele que fez o filho, né? Entendeu? Ele tá aqui, tá sadio.
É ele que tem que resolver. Ele tá desempregado, problema dele. Né? Ele que procure um bico, ele que faça trabalho com material reciclado, aí, catando lixo, limpando lote, ele vai ter que pagar. E se ele não pagar, ele vai ser preso. Uhum. E a questão, você falou da prisão. A prisão, ela resolve a dívida atrasada? Muita gente acha, não, vou ser presa e quito minha dívida. E a dívida não vai ser quitada. A dívida ela não é quitada. A prisão civil, ela é uma maneira de obrigar o pai a pagar. Né? Então, vamos dar um choque nele aqui, mas não quer dizer que depois que ele sair, ele não deve, ele continua devendo. Inclusive, acho que ele só sai se ele pagar primeiro? Vamos supor que o juiz coloca 90 dias, né? Que é de um mês a 90 dias. Sim. Ele vai cumprir os 90 dias, pode sair. Depois dos 90 dias, mas sai devendo. E aí, se ele quiser sair antes disso, ele tem que quitar. Entendi. Nossa. E um pai que não paga pensão, ele tem alguma restrição a visitar o filho? Não. Inclusive, a gente tem que aprender a separar as coisas. Pensão alimentícia é pensão alimentícia e visita é visita. São ações totalmente diferentes. A visita é aquela que está baseada na lei que garante o convívio do pai com o filho. Entendeu? Então, se o pai quer ter contato com o filho, que a maioria não quer, né? Mas o que quer ter contato com o filho, ele pode entrar com ação de regulamentação de visitas que o juiz vai estipular dias e horários, local de buscar, local de devolver a criança, para que ele tenha esse convívio. E esse convívio não está, em momento nenhum, limitado à pensão alimentícia. Ainda que ele deva, ele tem direito de visitar. E a mãe não pode impedir, porque ela pode, né, cometer alienação parental. O que ela pode fazer com a questão da pensão é pedir a execução de alimentos. Só. Então, esse é o conselho que você daria para todo mundo que tem um filho e não está no relacionamento, regularize na justiça. Regularize, aguarda e a visita, porque senão você não vai ter paz. Você não vai ter paz. Porque o pai vai chegar e falar assim, eu quero pegar meu menino hoje. Aí você programou de levar em algum lugar, de viajar, aí fica aquela coisa, alienação parental não é. Entendi. É direito, não é. E se você regularizar, você vai programar a sua vida e a vida do seu filho, a rotina do seu filho, de acordo com o que o juiz estabeleceu. Como que é a guarda compartilhada? Então, a guarda compartilhada todo mundo confunde com a alternada. Né? A alternada a gente nem tem ela aqui no Brasil, a gente nem aplica ela aqui, que seria aquela que o pessoal fala 15 dias com um, 15 dias com outro. Uma semana com essa guarda alternada. Essa guarda alternada, gente, ela já foi pesquisada, estudada e comprovado que ela altera a parte psíquica da criança. O menor precisa de um lar fixo. O menor não é um objeto, vai com você, vai comigo. Ele precisa saber, não, eu moro com a minha mãe e visito o meu pai. Eu moro com o meu pai e visito a minha mãe. Qual que é a casa? Minha casa é essa. Então, o que é a guarda compartilhada? A guarda compartilhada é aquela que divide decisões importantes da vida do filho, responsabilidades. Seu filho está internado, o pai pode ir lá te ajudar, revezar com você. Uma escola, saber de nota, participar da reunião. Então, dá ao pai esse direito de participar dessa responsabilidade junto com a mãe. Mas o lar, ele deve ser fixo para o melhor bem-estar da criança, ele deve ser fixo, e estabelecer os dias de visita normalmente, inclusive a guarda compartilhada, que muitos pensam que não tem que dar pensão, tem que dar pensão, porque o filho vai ter esse lá fixo. E se o filho for adotivo, a pensão é igual o do... Não existe filho tal coisa, né? O filho, ele é filho. Então, o direito dos filhos, ele está todo garantido por lei. Então, é adotivo, é fora do casamento, o pessoal tem costume falar isso, não é fora do casamento, não. Não existe. Filho é filho. Ponto. Entendi. E tem muito caso de mulheres que às vezes elas, por exemplo, engravidam, têm um bebezinho, solteiras mesmo, e aí elas conhecem alguém que viram, vem a casar e tudo, e aí se torna, como é que é? Socioafetivo? Como é que é? Pai afetivo? Ah, tá. Você tá querendo falar da paternidade socioafetiva, né? Isso, Aí, vamos supor que a pessoa teve bebezinho, conheceu, o bebê era pequenininho, o marido, né? Casou, enfim. E aí decidiram colocar esse pai como um pai socioafetivo. É isso que chama? Sim. Esse pai, ele tem responsabilidade sobre a criança? Responsabilidades financeiras? Então, caso aconteça um divórcio? Eu vou falar o que é. A paternidade socioafetiva é aquela em que o padrasto, ele virou o pai, ele abraçou aquela criança. E não tem jeito, né, gente? O amor é convivência. Ele tá convivendo com o filho ali, ele
na maioria das vezes faz até o que o pai não faz. Leva na escola, busca da escola, leva na festinha da escola, independente de idade, né? Ele criou um amor, ele criou um afeto, ele trata a criança como se fosse filho. Então, nada mais justo, inclusive eu acho justo, que ele regularize, né? Coloque na certidão de nascimento lá o nome dele como pai que ele é. Né? E aí ele vai ter os mesmos direitos, deveres do pai biológico. Pai biológico mesmo, né? Olha que interessante. E tem muitos... Já atendeu um caso assim ou não? Já em Pirapora. É mesmo? Sim. Então, assim, o pai, ele faz muita... O padrasto, na verdade... Né, que pra mim é o pai. É o pai de coração, ele né? fez muita questão, e o pai não queria. Porque se o pai quisesse, era mais fácil de resolver. Aí, quando não quer, a gente tem que realmente buscar a justiça. E aí, o juiz é quem já determina que o cartório faça essa averbação aí na certidão. Aí deu certo. Que gracinha, né? Tão bom, né? Porque o pai é uma figura importante. E às vezes tem muito pai que não quer exercer essa presença, né? E aqui, você atende casos de adoção, por exemplo? Ou o advogado não entra nessa parte? Não entra. Tudo tem que ser jurídico. Entendi. Envolver o menor tem que resolver na justiça, porque nós temos a presença extremamente importante do Ministério Público, que é o fiscal da lei, que vai acompanhar todo o procedimento. Então, tudo que vocês verem de justiça com criança, você pode saber que o Ministério Público está lá atento para poder garantir os direitos da criança. E a adoção não é um processo fácil, né? Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma irmã que ela teve um bebê e ela quer me dar essa criança. Não pode. Eu não posso adotar. Não pode. Como é que é o processo? Não é que você não pode adotar, não pode pegar para você, né? Tipo assim, vou pegar aqui e vou registrar. Não, tudo tem que ser com o devido processo legal na justiça. Entendi. Então, vem aí uma equipe toda de psicólogos, assistente social, para poder estar olhando, estar analisando, o Ministério Público, fiscalizando tudo, para que você consiga. Que chique. Gente, pois é, tá vendo? O trem não é bagunçado, não. A justiça está aí para nos resguardar e deixar tudo organizado, né? Ana, e tem algum caso, assim, que você acha que foi o caso mais, assim, o case de sucesso da sua carreira? Tem algum que você fala nas suas palestras? Ou, lógico, sem falar quem é, né? Mas tem algum caso que você pode falar, assim, para inspirar, inclusive, as mulheres, uma mulher que se reergueu, uma mulher que saiu de um relacionamento abusivo, ou então de uma família que se reestruturou? Tem alguma história que você pode contar pra gente? Eu tenho várias, assim, no meu escritório as histórias, elas se repetem. Sim. Né, assim, eu tenho o que deu mais repercussão com o meu nome, foi nacional mesmo, não sei se é isso que pode ser o que você quiser. Então, o que acontece? Uma mãe de Nova Iguaçu, ela separou, o marido dela trabalhava na Petrobras e estava fora, né, assim, ficava fora e ia para Porto, acho que voltava. E ela trabalhando em salão para dar conta de criar as meninas, porque ainda não tinha regularizado a questão da pensão. E ela precisou sair para ir para o salão e o pai foi lá e pegou as crianças. E levou para casa do tio dele. E aí ela filmou ele na porta da casa, polícia, e arrastando a menina para um lado, aquela questão pro outro. E aí eu fui marcada assim... várias vezes nesse vídeo. Pega essa causa, doutora, e todo mundo pedindo para pegar a causa, e eu peguei a causa. E aí a gente pediu, né, para poder fazer a busca e apreensão das menores, para poder dar a guarda provisória para a mãe, e as filhas voltaram para a mãe. Então, assim, isso acalmou o coração de inúmeras mães, que todo mundo sofreu junto com ela. E aí eu pego esse caso para ser o exemplo. Não tem essa de, a gente vê de boca o que faz. Porque a partir da hora que você não regularizou a guarda, e o pai, se ele for uma pessoa sacana, ele pode fazer. Eu também tenho outro caso aqui, lá do meu bairro, Jardim Palmeiras, de um pai que pegou a criança para passar o final de semana, sumiu com a criança para São Paulo, e a mãe atrás, agora ele entrou regularizando a guarda lá. Nossa. E a mãe hoje tem direito de ver em janeiro. Ou seja, essa mãe, a vida dela acabou. Claro, ela acabou. Só sofre. Então, assim, não paguem para ver. Se pode regularizar, regularize. Tenha paz, tenha sossego. Com certeza. Entendeu? Agora, já pensou, você vai dar seu filho para um pai, você não sabe se você vai ver ele mais nunca, porque ele é pai, e aí ele vai embora, regulariza a guarda da criança em outro estado, e aí? Você não regularizou, a guarda de fato está com ele, e ele é pai, tem os mesmos direitos. Então, assim, regulariza, que tem muita gente sacana, a gente não pode pagar para ver.
É, verdade, a gente tem que se prevenir, né? E agora eu vou falar da doutora Ana Paula Mulher, ela que é mãe de 3 crianças, inclusive uma bebezinha ainda, vai fazer um aninho, né? E aí, você acha que despertou mais ainda depois que você foi mãe pra defender? Porque você falou que houve uma comoção muito grande esse caso dessa mãe, né? Eu acho que é assim, quando mexe com uma mãe, parece que mexe com todas. Você acha que aflorou mais? Porque a sua mais velha tem quantos aninhos, a sua filha? Tem 10. Foi mais? Acho que foi, né? Que você falou que foi 2019? Então deve ter surgido 10. logo depois, né? Então, eu dou exemplo. Tudo que eu faço é o que eu já vivi. Eu já briguei por guarda, já briguei por pensão, eu já vivi violência doméstica, então eu não consigo me desvincular. Eu não consigo ser só advogada. Inclusive, eu fiz uma audiência semana passada que eu quebrei todo o protocolo que tinha. Porque eu comecei a ler bonitinho, depois eu larguei o papel e já comecei a falar. Assim, mais como mãe do que como advogada, porque não tem como a gente também separar isso. É verdade. Não tem como se separar eu, ser humano, com eu profissional. Sim. Eu sou muito profissional, mas eu não consigo ver injustiça enquanto mãe. É verdade. Então, se precisar de brigar, se precisar de lutar, se precisar de todo mundo ter raiva de mim, vai ter. Porque eu vou brigar. E a Ana Paula é brava, viu? Inclusive, ela é a pessoa que eu sempre penso, se estou com um problema, eu vou na Ana Paula, que ela é forte e eu sei que vai dar tudo certo. E eu sei que você inspira muitas mulheres e eu quero que você dê uma dica de quem está nessa área do direito. Não, eu estou começando minha faculdade de direito, tudo. Qual que é a principal dica para quem está começando? Assim, quem quer advogar, quem quer nesse mesmo segmento que o seu, você tem alguma palavra assim de motivação, inspiração? Façam o que você gosta. A gente tem dom, né? O pessoal acha que não, depois a gente diz, não, a gente tem dom. A gente tem dom. Eu não queria, assim, eu não estudei para ser advogada. Eu estudei porque eu queria ser uma delegada, porque eu achava bonito demais uma delegada. E assim, eu vi que o meu dom e que eu nasci para ser advogada. Então, façam o que você gosta e seja excelência no que você faz. Né, assim, tudo tem que ser pautado na honestidade. Seja honesto com você e com os outros, que não tem erro. Não vai dar errado. É isso mesmo. E agora, pra gente finalizar o nosso bate-papo aqui, tem mais alguma coisa que você queira falar de algum outro caso? Ou podemos explorar agora a Ana Paula Mulher aqui? Conhecer um pouco mais de você, podemos? Podemos. Então vamos lá, vou fazer uma pergunta objetiva aqui e você me responde também de forma objetiva. Tá. Um filme. O Guarda-Costas. Nunca vi. É bom? É o quê? Suspense ou o quê? É romance. Não gosto. E ação e romance. Eu sou apaixonada. Gente, eu sempre durmo em todos os filmes, eu não sei o que eu faço. Só... Uma cor. Preto. O preto transmite autoridade. Você vai me ver de preto sempre. É difícil você ver de outra cor. Poderosa. Ainda mais na questão do seu trabalho, né? Sim. O dress code exige essa questão da formalidade e o preto também. Um lugar. Fortaleza, sou apaixonada. Adoro Fortaleza também. Você sabe que eu sou filho de cearense, né? Então, tem família lá em Ceará. Uma banda. Calcinha Preta. Calcinha Preta! Inclusive vai ter show deles aqui, você viu? Na UVA. Eu tô lá. Adoro. Um cantor. Gustavo Lima. O cara tá estourado, né? O cara tem talento. Um ídolo. Meu pai sempre. Você tem uma relação assim bem forte com seu pai, né? Eu sou alucinada. Que bom, isso é ótimo. Uma inspiração. Profissional é o Rafael Gonçalves, com certeza. Nossa, é mesmo. Manda um recado pra ele, vamos fazer esse vídeo chegar até ele. Doutor Rafael Gonçalves, você inspira muitos advogados e advogados que realmente ele tem um trabalho incrível na internet. Meu colega de mestrado. Então maravilhoso. Eu falando que o recado vai chegar pra ele, já é amiga. Nossa, releva. Corta isso, tô brincando, corta não. Não, eu sou fã dele. Que bom. E uma inspiração pessoal? Pessoal? Minha avó. Sua avó? Um sonho ainda não realizado. Ver meus filhos crescerem, formarem, serem felizes, né? Mãe prioriza o filho, não tem jeito. E com essa carinha nem parece que é mãe de 3, né? 2 meninas e um menino agora, 3. né? Como é que chama mais novinho? João Paulo. Que lindo. Aniversário dele amanhã, a festinha dele amanhã. A gracinha. Uma frase. Uma mulher reconstruída, ela é uma fortaleza inabalável. Olha, palmas. E uma comida. Um frango que a minha avó faz lá na Canabrava, na roça. Gente, específico, tem que ser lá. E uma palavra que a defina. Força. Isso é verdade. A mulher até dá medo às vezes, porque quando ela tá brava. Ana Paula, eu quero que você deixe o convite pro pessoal te seguir nas redes sociais, acompanhar o seu trabalho. Quem quiser também, despertou aí alguma informação, queira procurar você pode passar o seu contato também do escritório. Aí você pode falar pra câmera, por favor.
Então, minha mensagem, né, é a de sempre. Mulheres, vocês têm que descobrir a força que vocês têm. Vocês têm, né, principalmente aquelas que estejam em relacionamento abusivo. Vocês precisam reagir, né? A gente não pode mais ser número de feminicídio, não pode mais ser número de violência doméstica. Então, eu tento, né, publicar sempre informações e mensagens que despertem aí essa força em vocês. A minha rede social, né, é doutora Ana Paula Guzmão Brusinga, ele já colocou o @ né? Sim. E o telefone do meu escritório é 38-988-28-71-32. E acreditem, eu que faço aqui, eu que resolvo tudo, então vocês vão estar sempre falando diretamente comigo. E é isso, gente. Eu gostaria muito de ajudar muitas mulheres, né, para que vocês sejam amanhã o que eu sou hoje. Uma mulher que se reconstruiu, uma mulher que superou, né, muita coisa na vida e que conseguiu alcançar o objetivo. Lógico que o objetivo de todo mundo é diferente, mas que conseguiu aí ser livre, né, de violência, ser uma pessoa hoje que tem respeito, né, que eu falo que mulher, ela não quer flor, ela quer respeito. A flor é uma consequência, mas nós precisamos ser respeitadas, precisamos viver em um mundo sem violência. Exatamente. Então, buscar essa força e se respeitar, né? Exatamente. A gente esquece de olhar pra gente mesmo, então Exatamente. buscar essa força e buscar o autorrespeito. Doutora, muito obrigada. Estou muito feliz que você eu que veio. agradeço. Espero que você volte mais vezes, tá? Sempre à disposição. Então ótimo. Gente, muito obrigada a vocês que acompanharam mais um episódio. Não se esqueça de acompanhar nas redes sociais, no YouTube, se inscrevam, tá? Doutora Ana Paula, se Deus quiser, vai voltar mais vezes aqui. Vocês podem interagir bastante, deixar pergunta, dúvidas. E lembrando que a nossa programação, o nosso podcast também passa na Vim TV e no Boost TV no YouTube, tá bom? Um beijo e muito obrigada por participarem.